Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações, que Ele possa nos amparar, que Ele possa nos sustentar em mais uma semana que estamos iniciando com muita fé, força e coragem. Queridos, dando continuidade ao estudo da obra Fonte Viva, o nosso acolhimento com Jesus dessa semana nos reserva o capítulo 130, que tem como título Na Esfera Íntima. Então vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer nessa semana sobre esse assunto. Mas antes, vamos lembrar de fazer a nossa prece inicial, antes de mais nada, né? E, mais uma vez, eu falei na última live que eu fiz, na última live de sexta que foi feita esse mês, mas vale a pena a gente falar novamente, embora tenha passado do dia 5 de setembro. No último dia 5 de setembro, né, foi o Dia Internacional da Caridade, né? E olha só que bacana, né? É uma data para a gente lembrar sempre, mundialmente, do conceito, da finalidade, do porquê fazer a caridade, o que é a caridade, né? E eu vou deixar aqui como dica, né, a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que tem como pergunta o que é a caridade segundo Jesus, mas vou deixar aí como dever de casa para todos pesquisarem. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo inteiro que fala sobre fora da caridade não há salvação, e explica o que é a caridade material, o que é a caridade moral, qual é a mais difícil, qual é a mais fácil, então vale aí como fonte de pesquisa. 5 de setembro, Dia Internacional da Caridade. E faz referência. Por que no dia 5? Né? Porque é o dia que é celebrado, né, o desencarne da Madre Teresa de Calcutá. É uma data bonita, né? Vamos ao que interessa. Nossa prece inicial. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade amiga e querida, agradecemos mais uma vez a oportunidade de aqui estarmos reunidos para mais um encontro. Pedimos aos benfeitores espirituais que nos inspirem para que possamos colocar aqui as ideias mais certas em relação ao assunto que será aqui abordado. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Na esfera íntima, tem uma citação aqui que diz o seguinte: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Aí vem Emmanuel. A vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes, e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. É interessante isso, né? Porque o que Emmanuel está colocando aqui é que um depende do outro, né? Eu vou fazer tudo sozinho. Mas nem tudo na vida nós podemos fazer sozinhos. Nós dependemos sempre do outro, através do auxílio. Depende, eu não sou bom em tal coisa, mas sou bom em outra coisa. Então, o outro sempre tem a nos auxiliar em alguma coisa. E aí é um exercício que nos cabe justamente para que nós possamos o quê? Largar um pouquinho o nosso orgulho, né? Para pedirmos ajuda. Pedirmos ajuda. Nada existe sem significação, diz Emmanuel. Ninguém é inútil. Olha só, ninguém é inútil. Todos têm uma qualidade, todos têm uma aptidão. O exemplo maior disso são os trabalhos numa casa espírita. Tem pessoas que são excelentes para trabalhar no bazar, outras pessoas são excelentes para trabalhar na cantina, outras têm um perfil mais organizador. Então, de repente, eu posso alocar esse recurso aonde? No planejamento das reuniões públicas da casa espírita, dos cursos, dos seminários. Ela pode auxiliar porque ela é uma pessoa o quê? Organizada. Pode auxiliar o grupo nesse sentido. Então, ninguém é inútil, né? Todos têm uma utilidade.
Ninguém pode se chamar, eu não tenho utilidade, eu sou um zero à esquerda. Não, não existe essa possibilidade. Né? Emmanuel está falando aqui, todos nós temos uma utilidade. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Até se nós pensarmos, não só em trabalho dentro da casa espírita, até o nosso trabalho profissional também, né, nós temos uma utilidade. Eu não sou bom numa tarefa, mas posso ser excelente, uma referência numa outra tarefa. Então, nós não temos, de novo, aquele mandamento de Jesus, né? Não julgueis para não ser julgados. Então, nós não podemos e nem devemos julgar o outro. Fulano está fazendo tarefa errada. Fulano, ao invés de fazer assim, está fazendo assado. Mas é o jeito dele fazer, é o jeito dela fazer. Temos que respeitar o jeito do outro. Se o outro quer fazer a tarefa, seja qual for a tarefa profissional, uma tarefa voltada para a caridade, uma tarefa voltada para a instituição, não importa. Não importa. É o jeito da pessoa fazer. Então, vai dar certo? Vai dar certo. Poderia ter feito de uma outra forma, mais rápido? Poderia. Mais eficiente? Até poderia. Mas no final, dá certo? Dá. Beleza. Com o tempo, com o passar do tempo, sem dúvida alguma, a pessoa vai ganhar expertise, até vai te ouvir, e você vai falar de uma forma caridosa, fraterna, sem magoar, né? Sem apontar o dedo. Vai comentar com ela, olha, você está fazendo dessa forma? Beleza. E se você fizesse de uma outra forma? A pessoa, não pensei nisso, que legal, então vou fazer dessa outra forma. Então, o que Emmanuel vem nesse texto, na verdade, fazer com que nós pensemos um pouco mais sobre isso, tá? Porque nós temos essa deficiência, é fato, faz parte da característica de um espírito encarnado em um mundo de provas e expiação. Batata. Tá? Então, Emmanuel está resgatando isso para que a gente possa repensar algumas coisas. Vamos continuar aqui. Velho ou moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor, para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Acho que foi na última live de sexta, que está gravado lá no Instagram do Greg, tem uma passagem no texto que foi abordado, de um irmão que ele não tinha absolutamente nenhuma condição financeira, né? Mas é uma pessoa que ouvia, é uma pessoa que tinha o dom de se doar, né? Se não me engano, o nome do texto lá do livro Jesus no Lar é Caridade Desconhecida. Caridade Desconhecida. Não lembro o número do capítulo agora, mas o título é Caridade Desconhecida. Então, ele não tinha recurso nenhum, mas ele tinha uma extrema habilidade de se doar para o outro. E se doava, e conseguia acolher corações, e dava resultado, né? Então, a gente tem que pensar também nisso. Por isso que fala aqui, velho ou moço, não importa, com saúde ou sem saúde, né? Paralítico ou não importa como que você está. O fato é, se você, todos nós, independentemente da saúde do corpo físico e mental, nós temos uma habilidade. Temos algo a fazer de bom. Temos algo a fazer de bom e de melhor, né? O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma, em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois, o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio
age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Olha só, muitas vezes acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, ou seja, eu sou melhor que você, eu vou fazer melhor a tarefa do que você. Fica com esse pensamento, gera essa energia desnecessária. Desnecessária. Aí o que Emmanuel fala aqui? Não somos senão agentes de quê? Desarmonia e perturbação. Olha só, é respeitar cada um. Como diz um grande amigo meu, cada um que sou cada qual. Onde estivermos, atendamos com diligência e nobreza a missão que a vida nos oferece. Lembra-te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Como que nós temos utilizado o nosso tempo? Né? A nosso favor ou contra a gente? Né? Ontem, hoje e amanhã são 3 fases do caminho único. Todo dia é ocasião de semear e colher. Todo dia é dia de fazer o bem, gente. Todo dia é o dia de nós observarmos as oportunidades que nos chegam, as oportunidades que batem à nossa porta. Às vezes nós não percebemos, deixamos passar. Mas quantas e quantas vezes a gente não pode observar essas oportunidades e verificar nessas oportunidades a grande chance de fazer o bem, de fazer a caridade, de olhar que o outro não está bem, que o outro precisa de atenção, precisa de colo, precisa ouvir, de ser ouvido. Quantas vezes a gente não percebe isso? Quantas vezes a gente pode entrar em contato com aquela pessoa que a gente não fala há muito tempo, ligar, telefonar, poxa, não dá tempo de a gente se ver, mas poxa, que saudade, que bom falar com você. Isso é bom, isso é um refrigério para a nossa alma. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Então, na verdade, a página de hoje é um puxão de orelha para todos nós, sem dúvida alguma, e que nós possamos refletir muito sobre isso, aproveitar essa semana e fazer essa reflexão para o grande propósito da nossa existência, que é justamente nos tornarmos pessoas melhores. Respeitemos mais o outro, o jeito do outro fazer a tarefa, seja ela profissional, seja ela voltada para a caridade, não importa, seja ela na casa espírita ou qualquer outra religião, mas respeite o jeito do outro fazer. Muita paz a todos. Beijo no coração de vocês.